Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Victor Emanuel e hoje estamos com duas participações especiais no nosso canal, Letícia e Juan. Os dois CEOs mais famosos da atualidade, com mais de 20 milhões de visualizações em um único vídeo, e são os criadores do Nós da Limpeza, né? Então galera, para o pessoal conhecer vocês e para gente se familiarizar, né? Podem contar um pouco da empresa de vocês, por favor? Bem, a nossa empresa ela foi criada com o propósito de limpar os espaços corporativos, porque essa ideia base vem em conjunto comigo e com o Juan, que com as experiências anteriores que a gente teve em outras empresas trabalhando, a gente viu que um espaço menos organizado, menos limpo, ele tem menos rendimento do que os espaços mais organizados e com mais limpeza, assim, digamos. Porque um espaço sem organização, ele interfere tanto na produtividade do funcionário, tanto no humor da equipe. Porque, vamos supor, você pode trabalhar numa empresa e a sua empresa está desorganizada. Você perde um negócio que era muito importante seu. Isso vai te dar raiva, não vai? Com certeza. Então, é isso que a gente viu trabalhando assim. A nossa equipe era muito desfalcada, toda cheia de problemas, sabe? Então, isso ajudou muito na criação da nossa empresa. Então essa foi a ideia base de limpeza de espaço corporativo que criou a Nós da Limpeza. Entendi. E me contem um pouco como vocês se conheceram, né? Como foi essa dupla dinâmica, digamos assim. Eu trabalhava já numa empresa que era relacionada a produtos de limpeza. Ela não tinha emprego, ela estava estudando, estava fazendo faculdade, se conheceram assim por acaso e foi rolando o negócio da empresa. Tá bom. E então, com toda essa história dessa empresa toda, queria saber como surgiu, como vocês tiveram a ideia dessa empresa? Cara, a ideia da empresa surgiu quando um amigo nosso em comum, ele faleceu. E ele comentou antes, ele tinha comentado que a gente estava focando muito nesse negócio da empresa, a gente estava estudando bastante, a gente estava levando muito a sério. E depois, pouco antes dele falecer, né, ele fez meio que um nome assim, fictício para uma empresa fictícia. E a gente acabou dando o nome mesmo, como uma homenagem a ele. Sim, entendi. Que Deus o tenha, né? Meus pesames a vocês. Já que, né, vocês tiveram essa ideia de Nós da Limpeza e tudo mais, vocês sempre quiseram empreender ou foi só acontecendo com o tempo? Como é que foi essa história aí? Bem, pra mim, como o Juan disse quando eu estava trabalhando, eu estava estudando, eu nunca realmente tive esse sonho de empreender. Eu sempre tive esse sonho de estudar para me formar e trabalhar. Só que ele sempre realmente teve esse sonho. Desde quando eu conheci ele falou que queria sair da loja de limpeza e queria abrir uma própria firma. Então, quando eu tava meio perdida sem saber o que ia fazer depois dos estudos, eu fui e engatei nessa ideia pra gente criar uma empresa nossa. Então, eu acho que foi muito mais a ideia dele, da gente partir pra criar uma empresa, do que minha. Eu, particularmente, foi só acontecendo, já ele sempre quis. Entendi. No começo dessa ideia de vocês, do Nós da Limpeza, de vocês mesmos se conhecendo, foi mais difícil do que vocês pensaram ou foi até que mais fácil? Cara, foi bem difícil mesmo, porque no início assim, da empresa a gente não tinha dinheiro, não tinha cliente, então ficava difícil de pagar as coisas que era realmente importante assim, para a empresa, mas depois de um tempo as coisas difíceis começaram a desaparecer e a gente conseguiu seguir o caminho. Entendi. E como é a vida de vocês CEOs, vocês são famosos e tal, né? Querendo ou não, vocês são bem famosos, já fizeram bastantes vídeos, então como é a vida de vocês normalmente como CEOs? Bem, a nossa vida parece até que menos movimentada do que ela aparenta ser. Bem, a minha rotina, ela começa bem cedo, geralmente eu acordo em torno das 7h30, arrumo minha cama e começo a fazer os exercícios, para eu já me alongar para aguentar o dia. Depois disso eu vou tomar um café e depois disso eu tomo meu banho, faço minha agenda e começo a organizar as coisas que eu tenho para fazer no dia. Como geralmente são bastantes, eu começo por partes, eu começo organizando por horário, por dia, por data, por patrocínio que a gente também recebe, mas geralmente eu organizo por reuniões, palestras, administração ao sistema, né, que a gente tem que administrar, e faço algumas visitas às nossas filiais.
Entendi. Vocês têm filiais na IP, né? Na IP? Isso. E na UOL, não é? Na UOL, isso aí. Tá, imaginei. A pergunta... Agora pra Letícia, por favor. O que mais ocupa o seu tempo hoje em dia? Você sendo CEO, empresária e também fazendo palestras, né? Que eu já ouvi falar. Como é uma vida de... o que mais ocupa o seu tempo? Olha, geralmente o que ocupa mais o meu tempo e como CEOs, eu acho que é o público. Porque como a gente hoje em dia está trabalhando muito mais com o público do que antes, ficou algo muito mais difícil. Porque agora, como eu estou dando palestras, como a gente está organizando reuniões para dar para os novos funcionários que entram, o público exige um novo posicionamento nosso. E isso está realmente gastando muito tempo nosso e do nosso dia. Porque a metade do nosso dia, geralmente, é eu recebendo ligação de pessoas que estão com alguma reclamação de produto, do saque, que a gente tem que devolver o produto com um vazamento, com um derrame. Então, acho que o público realmente é algo que ocupa bastante do nosso tempo hoje em dia. Tá. Entendi. E tem alguma rotina que te ajuda a render mais no trabalho, essas coisas? Tipo, ter uma empresa não é fácil, tá ligado? Então você tem que ter bastante organização e responsabilidade. Uma rotina que eu sempre tento manter é deixar ela em ordem, organizar ela certinho nos dias, e é uma boa rotina, assim. Sim. Acabei de perceber que eu não perguntei como é que é a sua rotina, né? Poderia me explicar, por favor? Cara, meu dia começa bem cedo. Eu tomo um banho gelado, arrumo meu quarto, dou banho no macaco prego. Depois eu pego minha moto. Tem macaco prego. Eu tenho um macaco prego, não sei se eu tinha comentado. Não. Mas é interessante, maneiro. É oficializado, inclusive, tá? Não Ibama, por favor, não apareça na porta dele. Aí, seguindo, né, depois do banho do macaco prego, eu pego minha moto, vou pra uma cafeteria, tomar um café, tipo, bem reforçado mesmo. Pra aguentar o dia. Pra aguentar o dia, claro. Depois eu vou pra empresa resolver as coisas que tem pra resolver, geralmente, do dia a dia. Aí eu volto pra casa, tomo mais um banho, resolvo alguns problemas assim que surgem no WhatsApp e tal. E depois eu vou descansar. Entendi. Então, normalmente histórias de CEOs e empresários, muitos deles falam que eles já passaram por muitas dificuldades. Eu gostaria de saber se vocês também já passaram por dificuldades quando começaram, ou até hoje em dia, né? Gostaria de saber, por favor. Olha, dificuldade realmente assim, o nosso momento pior assim, que a gente teve na empresa foi a nossa quase falência. A gente teve que vender quase tudo, uma boa parte da nossa empresa a gente teve, quase perdeu também. E isso marcou muito a história da empresa, porque com esse tempo ruim que teve na empresa, muita gente duvidou do nosso potencial, ficou falando pelas costas que não ia dar certo, que isso tudo não passava de um sonho bobo de um adulto que não sabia das coisas. E isso marcou muito realmente a nossa história e a história da empresa. Porque essas mesmas pessoas que antes duvidaram da gente, porque a gente viu quase tudo, hoje em dia pedem para entrar na nossa empresa sobre um cargo. Nem um cargo alto, só trabalha dentro, porque muitas delas hoje em dia não tem emprego. Imaginei, realmente. Mudar de vida assim drasticamente é difícil. Então, já que vocês tiveram esses problemas e tal, teve algum momento que vocês já pensaram, tipo, e agora? O que eu vou fazer? O que vai acontecer agora? Pode. Teve um momento, né, que nosso amigo faleceu, que foi desfalque na equipe e na empresa. Entendi. A próxima pergunta para os dois, por favor. O que vocês aprenderam com isso tudo que aconteceu na vida de vocês? Bem, eu, pelo menos no meu ver pessoal, a gente aprendeu bastante a como lidar com o público, diferentes situações, espaços diferentes, ambientes diferentes, pessoas diferentes, a como liderar uma empresa praticamente sozinhos. A gente liderou uma empresa sem ninguém, sem mastro, sem uma base. A gente teve que criar nossa própria base, a como fazer um bom marketing para nossa empresa crescer. E isso tudo foi realmente uma experiência muito pessoal nossa, que a gente teve que aprender isso tudo sozinho, vendo tutorial de vídeo no YouTube, porque a gente não tinha instrução de como fazer, foi um tiro no escuro. A gente não teve um blast, uma âncora pra gente se agarrar, a gente só foi no escuro. Entendi.
E você? Cara, que eu aprendi com essa criação da empresa que não se pode desistir, tem que ter sempre fé, porque se você não tiver fé, você não chega a lugar nenhum. Entendi. Então, já que vocês falaram aí de pessoas que pedem para entrar na empresa toda hora, o que vocês mais valorizam em alguém que trabalha com vocês? Seja um secretário, seja um funcionário normal, o que vocês mais valorizam? Cara, a gente valoriza assim, bastante o esforço da pessoa com a empresa, o respeito com os clientes, a responsabilidade dela, o seu desempenho trabalhando e a sua organização e a dedicação dela. Entendi. A próxima pergunta de novo pro Juan, por favor. O que faz alguém se destacar na equipe de vocês? Cara, o que faz uma pessoa se destacar na nossa equipe é o esforço da pessoa, de ver que ela tá, tipo assim, se empenhando bastante com o que ela quer, querendo algo a mais pro futuro dela, sabe? Então, estamos caminhando pro final desse podcast, né? E eu gostaria de fazer algumas perguntas. Podem ser até um pouco invasivas, mas muita gente quer saber. Quais são os próximos planos da empresa, Letícia? Não pode falar? Não pode falar? Muita gente quer saber. Tá bom, então a próxima pergunta vai ter que ser pra Letícia. Então era pro Juan, mas pode ser pra Letícia. Onde vocês querem chegar nos próximos anos? Bem, o nosso plano é chegar no mercado mundial. A gente quer ter reconhecimento internacional, porque a nossa empresa já está crescendo bastante no Brasil, e a gente quer tentar caminhar essa empresa para fora. Porque eu acho que o nosso ramo empresarial é um tanto único aqui, porque ele deu certo aqui. E eu imagino, né, eu tenho muita fé que vai dar certo lá fora. Porque é algo que realmente, eu não vejo muita empresa lá fora fazendo isso como a gente faz. Além da gente limpar e organizar o espaço, a gente dá um suporte para a empresa. Então eu quero que a nossa empresa tenha um reconhecimento internacional. Imagina. Vocês falaram aí que tiveram muita dificuldade no começo da carreira de vocês, né? E eu queria saber, a pergunta para os dois, se vocês não estivessem nessa área, o que estariam fazendo hoje em dia? Bem, no começo, antes de eu conhecer o Juan, eu estava estudando biologia para ser bióloga marinha. Provavelmente eu estaria seguindo essa carreira futuramente. Eu queria, era mesmo para ser bióloga marinha, mas como veio a empresa, eu peguei a empresa para mim. Mas provavelmente eu realmente estaria sendo bióloga marinha. Ah, tá. E você? Bom, se eu não estivesse trabalhando nessa empresa, eu provavelmente estaria no mesmo trabalho que eu estava antes de criar a empresa, né? Só vendo vida normal. Ah, sim, imagino. E as pessoas querem saber, né? Qual é um conselho simples para quem quer começar no ramo empresarial, para quem quer começar a empreender e talvez até ser maior do que vocês um dia, né? Então, qual uma dica simples para a pessoa? É para ela seguir o sonho dela, para ela não deixar se abalar por ninguém, pelo que as pessoas dizem ou deixam de falar sobre a empresa dela ou pelo sonho dela. Isso é algo que ela tem que seguir e que se ela acha que vai dar certo, é porque realmente vai dar certo. Não dá ouvido pra ninguém. Cara, uma dica é só, não desistir, que uma hora as coisas vão dar certo. No caminhar da carruagem, as melancias vão se ajeitando. Entendi. Então, como você ouviu, não desista dos seus sonhos, sempre continue, sempre tentando ao máximo que um dia vai acontecer. Então, gente, estamos chegando ao final do nosso podcast, né? Muito obrigado pela participação de vocês, obrigado para quem está assistindo e boa noite.